Inicio essa reflexão esboçando um sentimento de gratidão. Eu sou grato por ver Deus encontrando homens, levando homens e mulheres a Jesus, Jesus purificando com o seu sangue, trocando as vestes e entregando e colocando dentro deste homem, dentro dessa mulher, o Espírito Santo para que eu, Espírito Santo, possa habitar neste homem, nesta mulher. Então, eu sou grato pela obra redentora, eu sou grato pela obra salvífica do Eterno, pela obra salvadora de nosso Deus. Eu agradeço a Deus. Quão feliz é o homem que se entrega a Deus, a mulher que se entrega a Deus. O relacionamento desse homem, dessa mulher, é um relacionamento diferenciado, é um relacionamento singular, é um relacionamento prismático, ímpar, é um relacionamento de completude, é um relacionamento de plenitude, é um relacionamento de construção de ser de modo mútuo. Você vai conhecendo Deus, e Deus vai fingindo que vai te conhecendo, porque Ele já te conhece, mas Ele demonstra que vai te conhecendo na caminhada também. Então é uma construção de conhecimento mútuo, bem como também diria que esse relacionamento entre o homem, entre a mulher, com Deus, onde Deus encontra este homem, essa mulher, também é um relacionamento de santificação ou de santidade. Entendo que todo e qualquer relacionamento com Deus é um relacionamento de santidade ou em santidade. E quando eu olho para Moisés, escrevendo o livro do Gênesis, capítulo de número 18, verso de número 22, que nós tomamos como base, eu vejo que Moisés, no verso 22, ele esboça e esclarece de modo muito perfeito o que você e eu temos conversado nos nossos domingos acerca da santidade. Então Moisés escreve no verso 22, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, e acredito eu que aquilo que nós temos conversado sobre santidade em domingos passados poderia ser resumido no versículo que nós acabamos de citar de Moisés, porque santidade é a perfectibilidade do Pai impregnando em nós. É algo que já vimos, bem como santidade é estar na presença do eterno e grande outro, como Abraão aqui foi especificado e demonstrado que ele estava na presença do eterno e grande outro. E santidade, vemos também que não é ser sem defeito. Santidade é a capacidade de viver ou conviver com o imperfeito. Como disse Jesus, que Deus é bom, que Deus é santo, Deus é eterno e faz o sol se levantar para justos e injustos. Ele traz a chuva para ímpios e também para justos. Isso seria bondade, isso seria santidade. Então a santidade não é ser sem defeito, mas santidade é conviver e ter a capacidade de conviver com o imperfeito. Mas olhando para Gênesis, capítulo de número 18, verso de número 22, eu aprendo alguns princípios. E o primeiro princípio que aprendo, olhando para essa narrativa bíblica, é que a santidade que você e eu conhecemos, vivenciamos, experimentamos, só pode ser experimentada, vivenciada, porque Deus existe. Porque Deus é santo. Porque se Deus não existisse, nós não saberíamos o que era a santidade. Se Deus não existisse, nós não poderíamos cogitar a ideia sobre santidade, porque não teríamos padrão, porque não teríamos modelo. Então precisamos de um modelo, de um padrão, e o modelo e o padrão da santidade é Deus. Logo, a santidade que experimentamos só pode ser vivenciada e só pode ser experimentada porque Deus existe. É isso que Moisés também vai explicar em Levíticos capítulo de número 11, verso de número 45, que diz: porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja o vosso Deus e para que sejais santos, porque eu sou santo. Logo então,
a santidade que vivemos ou experimentamos só pode ser vivida porque Deus existe e é santo. Mas um outro princípio, ou o segundo princípio que eu encontro em Levíticos 11:45 e Gênesis 18:22 em diante, é que santidade está relacionada a uma atitude do coração. Eu repito, se você ler de novo os textos que nós lemos aí, Gênesis 18:22 e Levíticos 11:45, você vai perceber que santidade está relacionado a uma atitude do coração. E que atitude seria essa? Acredito que a atitude que está relacionada à santidade é o temor. E acerca do temor, Salomão, amigo meu, escrevendo em Provérbios, capítulo de número 9, verso número 10, ele diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo para a santificação, a prudência. E acredito que, olhando para Gênesis 18:22, é isso justamente que essa narrativa quer revelar. Uma atitude em santidade, uma experiência em santidade, uma vivência em santidade com base no temor. É isso que o texto de Gênesis 18:22 quer nos explicar. A santidade, ela só pode ser experimentada por causa de Deus, que é santo, porém, em uma relação de temor. Tanto que Moisés, ele escreve no verso 27, a atitude de temor de Abraão, e eu gostaria que você acompanhasse. E respondeu Abraão dizendo, olha este verso, e respondeu Abraão dizendo, eis que agora me atrevi a falar. Olha as palavras de Abraão. Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que eu sou pó e cinza. O que Abraão quer nos demonstrar é que toda a experiência vivida na presença do grande outro, porque Deus sempre será outro, concernente a tudo aquilo que pensamos em relação a ele, então o que Abraão quer nos revelar é que toda a experiência de santidade, ela inicia-se, ela começa, só pode ser experimentada com base no temor, uma atitude de coração com base no temor, mas também, entretanto, as palavras de Abraão revelam o que nós chamamos no latim de mea culpa. Mea culpa. O que seria mea culpa? Mea culpa é o pedido de desculpa. Todas as vezes que você pede desculpa para o seu cônjuge, você está tendo uma atitude análoga ao de Abraão, uma mea culpa, pedindo desculpa pela ofensa que você fez. Mea culpa é você pedir desculpa, pedir perdão pelos pecados, é você confessar o seu pecado, é você demonstrar que é frágil, é você demonstrar que é vulnerável, está passível a erros. Isso é mea culpa. E Abraão, quando ele diz o que ele falou no verso 27, ele está demonstrando também, além do temor, na experiência da santidade, que ele está pedindo perdão. Eu te peço um perdão, Deus. A pergunta é, Abraão está pedindo perdão ou desculpa do quê? Porque quando eu entro na presença do eterno, outro, do grande outro, do santo, 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 de Deus, quando eu entro na presença dele, eu vou pedir perdão. Mas eu peço perdão, não sei se é assim com você, mas eu peço perdão de pecado. A gente já tem até a mania, a gente já começa a nossa oração assim. Deus às vezes não está nem te culpando, apontando o dedo, nem nada, mas você e eu já começamos a nossa oração, perdoa os nossos pecados. A gente já começa assim, como se a gente já estivesse devendo alguma coisa. Aí se Deus olhar assim para mim, para tu, falou, mas tu não fez nada desta vez, fala, mas já estou pedindo perdão pelo que eu vou fazer. A gente já inicia
a nossa conversa com Deus dessa forma. Eu peço perdão dos pecados, dos erros, das falhas, da vulnerabilidade. Eu peço perdão, por exemplo, da minha mente pecaminosa, da minha imaginação ínfima, turbulenta, eu peço perdão por isso. Mas quando eu olho para Gênesis 18, 22, Abraão não está pedindo perdão porque errou. Abraão não está pedindo perdão porque pecou. Então, por que Abraão está pedindo perdão, está pedindo desculpa? Acredito que Abraão está pedindo desculpa. Se você ler o texto de novo, você vai ver que Abraão está pedindo desculpa unicamente por ter dirigido a palavra a Deus. Só isso. Ele não pede perdão, desculpa, uma meia-culpa por outro motivo. Ele está pedindo perdão a Deus porque ele ousou, ele se atreveu dirigir a palavra a Deus. E quando olhamos para Abraão, nós vamos ver que este Abraão que está aí direcionando, de fato, ele não é um homem perfeito. Abraão era um cara imperfeito, porque algumas vezes Abraão mentiu. Ele chegou em 2 lugares diferentes, 2 reinos diferentes, 2 cidades diferentes, e aí ele vira para Sara, sua mulher, e diz: é o seguinte, eu não sou o teu marido, eu sou o teu irmão, pois se você falar que eu sou o teu marido, o rei dessa cidade vai me matar, o rei desse reino vai me matar. Abraão mentiu. Então Abraão não é o cara perfeito, mas ele está na presença do grande outro. E a perfectibilidade do outro está impregnando nele, gerando nele uma relação de santidade em temor. Por isso ele diz: já que eu me atrevi a falar, e quando Abraão então reconhece o que ele é de fato, nós vamos ver que Abraão se torna santo. Abraão se torna santo porque está na presença do eterno outro, onde a santidade de Deus gruda nele, e ele então tem temor para reconhecer que é apenas pó e cinza, nada mais. Esse é o verdadeiro santo. Isso é santificação. Porque quando eu olho para a santidade, a santificação, ela provoca em nós a chamada autopercepção. Quando você se torna santo, você começa a se auto-perceber. Só que existe também a chamada pseudo-santidade, onde você então começa a se tornar santo, só que ao mesmo tempo você começa a julgar quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Você consegue entender quem é que é o pecador e quem não é o pecador. Você começa a se afastar das pessoas, você começa a segregar, você começa a inferiorizar, e você começa a se achar, ou achar que você é melhor do que o outro, só porque você talvez é mais santo. Essa é a pseudo-santidade. A verdadeira santidade, ela provoca a autopercepção. A santidade tem o efeito de revelar quem de fato somos. E quem de fato somos? Pó e cinza. Então, se você, através da oração da madrugada, da oração do monte, do jejum dos 40 dias, da campanha dos 21 dias, da campanha dos 7 mergulhos, de ler a Bíblia toda em um ano, se você, através desses fundamentos e desses recursos, começa a apontar dedo na cara de um e de outro, dizer que tu vai, que tu não vai, que você tem que deixar isso, que você não pode aquilo, e começa a se colocar na condição de superior deste, você não é santo. Porque a santidade não olha para o outro, a santidade faz você perceber a si mesmo e perceber a sua auto-insuficiência, a sua debilidade, perceber a si mesmo ao ponto de reconhecer que nada é e que nada tem, a não ser pó e cinza. Gênesis 18, 22 é um diálogo.
Gênesis 18, 22 é um relacionamento, é uma experiência em santidade, uma vivência em santidade, mas também é uma autopercepção. É como se Abraão estivesse dizendo assim: ó Deus Santo, eu nada sou, e já que nada sou, o nada não pode falar, o nada não pode pedir, o nada não pode pensar, o nada não tem direito porque é nada, o nada não pode reivindicar, o nada não pode esboçar alguma coisa porque nada eu sou. Eu não sou nada. É isso que Abraão está dizendo. E quando eu olho para Abraão, eu me lembro das palavras de Jesus em Mateus capítulo 16, verso de número 24, que diz: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Muito mais, preste atenção nisso, muito mais do que pegar todos os meus desejos e subjugar as vontades de Deus, eu acredito que Jesus, muito mais do que isso, Jesus também está falando assim: ei, Rodriguinho, negue que existe um si dentro de você. Como assim, Deus? Negue que você tem a capacidade de fazer algo com as suas próprias mãos, porque você não tem. Negue que você tem controle da tua vida, achando que se você não fizer, tudo vai sair errado, porque você não tem controle de nada. Negue que você pode sustentar a tua vida dizendo que você vai fazer isso daqui tantos anos, porque você não sabe nada. Negue que existe um si, uma consciência de si, um ego dominante, um protagonista que acha que manda e desmanda, um herói da própria história, aquele que sustenta todas as coisas. Negue que você possa fazer isso, porque você não pode. Você não pode. Você não tem esse poder. Então, quando eu olho para a experiência de santidade, onde é que a santidade ela vai iniciar, ela vai ser construída? Ela vai ser construída sobre o patamar e o chão da consciência e percepção do nada. Eu repito, onde a santidade, o santo, ele vai trilhar e vai caminhar. A experiência da santidade, ela parte do pressuposto, ou inicia-se sobre o chão da consciência e percepção de que nada sou. Isso é ser santo. Isso é santidade, porque, irmão, acompanhe comigo meu raciocínio. Suponhamos, vamos fazer uma caravana. Ah, pastor, para onde nós vamos? Para Israel? Não. Vamos para o cosmo. Não vamos para Israel. Israel é muito chinfrim. Vamos para o cosmo. Então todo mundo agora, o pastor Rodrigo aluga um foguete, paga para a NASA, e vai toda a Igreja Batista Lagoinha agora para o cosmo, e a gente entra, todo mundo, várias selfies, entrando no foguete da NASA, e vamos então para fora do planeta Terra. E então o foguete vai, zarpa, e aí então, quando você sai da atmosfera terrestre, todas as camadas da nossa atmosfera, você chega na órbita da Terra, a Terra é gigante. Só que conforme o foguete vai se afastando, a Terra vai ficando pequena. E conforme você se afasta da Terra, você chega perto de outros planetas. Esses planetas são gigantes, mas você se afasta deles e eles se tornam pequenos, até que você chega em um dos braços, um dos espirais da Via Láctea, que é a nossa galáxia, e você olha, é gigante, é imensa, trilhões, bilhões de estrelas, mas quando você se afasta dela, é pequena. Aí você se depara com outras galáxias e você vai ver que existem outros sóis maiores, ou você vai encontrar outros planetas maiores. Aí então o Rodrigo está ali, o pastor Rodrigo está ali junto com você, e todo mundo tirando selfie, e eu estou na janelinha do foguete. Aí então eu olho para mim e falo: nossa, cadê a Terra? E eu não consigo mais ver a Terra, porque a Terra virou um nada, um pó, uma cinza no universo.
Aí então eu olho para mim dentro da terra, se a terra no universo virou nada, o que dizer eu dentro desta terra que virou nada? Eu também sou nada, pó e cinza dentro do nada, dentro do universo. Perceba, querido, o que acontece comigo hoje, o que vai acontecer comigo amanhã não vai influenciar em nada no drama cósmico. Em nada no drama cósmico. E o salmista tinha a mesma percepção de santidade do nada que Abraão tinha. Vamos ler? Salmo de número 8, verso de número 1. Salmo de número 8, verso de número 1. Diz assim o salmista: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Verso 3. Quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua, e as estrelas que preparaste. Olha o que o salmista pergunta agora. Jó também fez essa mesma pergunta. Que é o homem mortal? O que é o homem? Esse pastorzinho aí que fica pregando aí. Esse irmãozinho que tem um donzinho aí. Donzinho. O que é o homem? Para que o Senhor se lembre dele. E o filho do homem para que o visites. Nós não somos nada. Eu fico imaginando, querido, sabe? Um determinado dia na eternidade, Deus, depois do café da manhã, Ele chamou tudo e todos para uma reunião, uma assembleia. E aí vem as galáxias, vem os planetas, a supernova, a estrela azul, a amarela, a gigante, vermelha, vem todas. E aí fica lá. E Deus também chama os seres angelicais. Aí Deus fala assim, ó, vem serafim, vem querubim, vem o arcanjo, vem um anjo, vem todo mundo. E fica todo mundo ali. Aí depois todo mundo sentou, tomou café, porque é para isso mesmo que crente se reúne só para comer. Então veio todo mundo ali, como todo mundo comeu. Aí começa a reunião, aí vem o departamento de louvor, os anjos cantaram lá o coral. Depois vem os outros ritmos, e todo mundo cantou. E aí então Deus, ele resolve revelar o seu segredo. E Deus diz para todo mundo que estava presente assim, ó, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Ficou um silêncio. Como aqui agora? De repente uma vozinha, pequenininha, quase imperceptível, ela emerge quebrando o silêncio. E aí Deus fica olhando, tentando achar quem é que está falando. Aí até que Deus não consegue ver, e Deus fala, quem é que está falando? Aí tem um anjo lá, um dos anjos, do serafim, não sei. Ele faz assim, ó. Ah, eu achei aqui, ó, eterno. É o pó. O pó está falando. E aí quando Deus, ele estica o pescoço assim, Deus vê Abraão. O pó tinha nome. Abraão. Abraão quebra o silêncio e começa a falar com Deus. E aí então nasce Gênesis 18, 22, a narrativa de Gênesis 18, 22, porque agora Deus vai conversar com Abraão. Enquanto Deus está ali conversando com Abraão, eu fico imaginando Deus então se distanciando dos majestosos planetas, estrelas e seres angelicais e vindo dar a atenção ao pó. E Deus aqui conversando com o pó, dialogando com o pó na experiência de santidade, tornando o pó santo em temor. E aí então eu vejo Deus conversando ali, e quem sabe, nas costas de Deus, um crente, um que se diz santo, cutucou assim no outro, assim, ó. Um anjo cutucou no outro anjo. Mas que pó atrevido! Como é que ele ousa falar com o eterno, sendo ele pó e cinza? Não deveria estar em nosso meio. E aí então eu aprendo mais um princípio sobre a santidade. Santidade é um ato relacional onde há liberdade e não prisão. Pois onde há o Espírito de Deus, há liberdade.
Vou repetir. Santidade é uma relação em liberdade, pautada na consciência do nada que sou, em temor. Deu para entender? É isso aí. Isso é santidade. E esse é o santo. Mas sabe qual que é o mais louco da história? O mais louco da história não é o pó falar. Porque eu acho que é isso justamente que nós somos. Um pó atrevido. Nós somos um pó que fala. Nós somos um pó que reivindica. Nós somos um pó que ora. Nós somos um pó que clama. Nós somos um pó que pede. Nós somos um pó, diria eu, que até fica de mal de Deus. Porque eu não sei você. Minha mãe hoje está aqui. E eu falei de manhã, eu falei agora, como eu falo de novo, mas vou falar. Minha mãe, quando eu tive meu primeiro filho, Daniel, eu lembro que na escola que eu dava aula, aí ela me obrigava a andar com guarda-chuva, fazia sol, para proteger o menino. Então eu segurava o meu filho neste braço esquerdo, segurava ele aqui pequeno, aí nesse mesmo braço eu segurava o guarda-chuva, que a minha mãe me obrigava a segurar todos os dias, na ida e na volta, e tinha uma sacola pendurada neste braço com os brinquedos do meu filho. Nesse outro braço, uma sacola cheia de fralda e de roupa do meu filho, mamadeira, leite e outras coisas mais neste braço. E na transversal, eu tinha uma mala cheia, uma mochila de carteiro, cheio de livros do colégio objetivo que eu dava aula. E eu não tenho o menisco do joelho esquerdo, eu não tenho. Então, carregando todo esse peso, dói. No frio, dói. Então, eu carregando meu filho assim, com guarda-chuva, esse monte de coisa assim. Nas duas pistas novas ali, bem ali no começo dela, onde está a Marechal Tito, nas duas pistas novas, um dia eu me enfezei, o pó foi atrevido, eu virei para Deus e falei assim, ó, é o seguinte, desse jeito, olhando para o céu, falei o seguinte, se o Senhor fosse eu e eu fosse o Senhor, eu te abençoava. Eu falei para Deus, será que você não está vendo não o que eu estou passando? Quando é que vai chegar a vez dos humilhados serem exaltados? Nós somos um pó atrevido. E devemos ser um pó atrevido. Porque em Hebreus está escrito que o véu foi rasgado sim. E que temos livre acesso ao Santo dos Santos. E podemos dialogar com Deus sim. Só que Deus, Ele ouve o pó. É isso que é interessante. A maior loucura não é eu ser atrevido. A maior loucura é Deus dar atenção ao pó. Essa é a maior loucura. E Deus não só dá atenção ao pó, como dá credibilidade ao pó. Mas que tipo de pó? O pó que sabe que é pó. Porque o pó que acha que é Deus, esse Deus não ouve. O pó que acha que é muito santo, esse Deus não ouve. O pó que sabe as suas debilidades, fragilidades, que sabe a sua vulnerabilidade, a sua fraqueza, o pó que sabe que é nada, esse Deus dá crédito, ao ponto dele falar no verso 17 de Gênesis 18, acompanhe comigo aí, Gênesis 18, verso 17, e disse o Senhor, ocultarei eu ao pó o que eu faço? Percebeu? Eu vou esconder, eu tenho um segredo aqui. Eu tenho um propósito, um projeto para ser realizado em São Miguel, na família X, Y e Z. Só que eu não posso esconder. Aí o anjo vira para Deus e fala assim, ó, não, mas tu vai falar para o humano, tu sabe que colocar na mão de humano desgraça tudo. Tudo que se coloca na mão do homem desgraça, acaba, vira morte. Tu vai falar o teu projeto para o homem. Aí Deus olha para o pó, que sabe que é pó, e diz assim, vou eu esconder do pó o que eu vou fazer? Sabe a conclusão que eu chego? Que Deus sim comete loucuras como essa, de dar credibilidade ao pó. Mas o pó, que sabe que é pó e cinza. Então eu devo esconder alguma coisa de Deus? Não. Irmão, sem reservas, sem medo, sem receio, fale com teu pai.
não precisa ficar escolhendo palavras, sendo político, demagogo, nada disso. Rasga o teu coração de verdade e fale a verdade para o teu pai. Mas eu devo falar com a consciência do nada, pautado na experiência e em temor que gera a santidade. Então chegue na presença do pai, sempre em temor, tendo a consciência de que você não é nada. Então eu oro e termino dizendo que o meu maior desejo é que você e eu tenhamos essa percepção e essa ciência de que nada somos, para que outras pessoas possam ser alguma coisa através do processo de santificação de Deus em nossas vidas. Que Deus vos abençoe.